Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fabrícia Rage. Hoje a gente vai falar sobre o sistema urinário. Então, para começar, nós temos os dois rins, um do lado direito, um do lado esquerdo. Eu gostaria que vocês observassem o posicionamento desses rins, porque o lado direito ele é um pouco mais baixo que o lado esquerdo. Exatamente por causa da composição e estruturação e posicionamento do fígado, que vai se encaixar bem nessa região. Em uma porção superior, eu tenho duas glândulas suprarrenais, que são compostas por um córtex e uma medula. Então, nessa estrutura na parte de baixo, eu vou chamar de polo inferior, polo superior, polo superior. Aqui eu tenho os dois uréteres, vai sair um de cada rim, um uréter do lado direito, um uréter do lado esquerdo. A função desse uréter é levar a urina que foi produzida nos rins até chegar à bexiga. Eu tirei aqui para vocês visualizarem por dentro desses rins. A gente pode perceber que esses rins são altamente vascularizados. Em uma parte de fora desses rins eu vou ter uma película para os meus rins, da mesma forma que eu tenho uma proteção para os meus pulmões que eu chamo de pleura, da mesma forma que eu tenho uma proteção para o meu coração que eu chamo de peritônio. Então, em uma visão inferior, eu consigo visualizar toda essa estrutura aqui de fora que eu chamo de córtex renal. Todas essas estruturas com um formato triangular eu chamo de pirâmide. O que compõe essas pirâmides eu vou chamar de medula. Lembrando que entre essas estruturas eu vou chamar de coluna. Essa tacinha aqui que recebe a minha pirâmide eu chamo de cálice menor. Em uma porção um pouco mais abaixo eu tenho cálice maior e essa porção, essa composição eu chamo de pelve. Nessa porção aqui eu vou ter meu hilo. O que é meu hilo? É a junção da entrada da minha artéria renal, a saída da minha veia renal, com vasos nervosos e vasos linfáticos. Só para vocês terem uma noção, né, das estruturas que nós falamos, da mesma forma, o numeral 3 aqui em cima é representado pelo córtex renal, eu tenho o numeral 4 que é representado pela pirâmide, né, pela minha medula renal, eu tenho o cálice menor que fica numa porção de baixo da minha pirâmide, eu tenho o cálice maior que é uma estruturação e eu tenho a pelve, está representado pelo número 5 e toda essa composição é o hilo renal. Aqui eu tenho essa formação do uréter, dos ureteres. Um pouco mais embaixo eu consigo visualizar a bexiga. Lembrando que essa bexiga ela é um órgão oco formado por vários tecidos, mas nós não podemos nos esquecer da formação do tecido muscular liso. Aqui vocês conseguem ver uma visualização dos rins, dos néfrons, glomérulos e da cápsula de Bowman. Então vamos começar primeiramente pelos rins. Toda essa estrutura de fora, toda essa película de fora, eu vou chamar de cápsula renal. Ela é formada por um tecido conjuntivo, ela reveste todo esse rins como uma forma de proteção. Toda essa estrutura que vai circundar essa parte mais interna dos meus rins, eu vou chamar de córtex. Então, essa estrutura eu chamo de pirâmide e a composição de dentro eu chamo de medula. O que recebe essas pirâmides é como se fosse umas tacinhas. Eu consigo dar o nome de ápice das pirâmides renais. Essa primeira estrutura aqui de baixo que vai receber, como eu falei com vocês, essas pirâmides eu chamo de cálice menor. Um prolongamento desse cálice menor eu vou chamar de cálice maior.
essa composição que eu tenho aqui dos cálices menores na parte de cima, cálices maiores na parte de baixo, eu vou ter a formação da pelve. A pelve vai se ramificar até mais ou menos essa estrutura, e uma composição que eu posso visualizar se eu tivesse uma continuação dessa peça seria os uréteres. A gente pode perceber que aqui eu tenho uma entrada em azul da minha artéria renal. Essa artéria renal, na verdade, ela é constituída pela artéria aorta, que se ramificou e compôs a artéria renal. Então, nessa entrada aqui, eu tenho entrada de sangue que veio proveniente do meu coração. Já essa porção aqui vermelhinha, eu tenho a minha veia renal, que também ela tem uma função muito importante, pois ela vai levar o sangue que foi filtrado, que realizou todos os processos nos meus rins, e vai levar, esse sangue vai sair por aqui e vai ser encaminhado lá para o meu coração. Nessa região aqui, nós vamos ter a saída da urina. Como a gente já viu na aula teórica, a nossa urina é composta de 95% de água. Onde vai ser formada a urina? A urina vai ser formada nessa parte do córtex e uma parte da minha medula, da minha pirâmide medular. Então, vai ser mais ou menos nessas regiões aqui. Passando agora, falando especificamente desse meu néfron, e como eu falei com vocês na aula teórica, o néfron é uma estrutura funcional. Essa parte do meu néfron nada mais é uma parte do meu córtex, aqui tá dando pra gente ver direitinho, uma parte do meu córtex e uma região, uma parte da minha medula. Então, essa região aqui compõe os néfrons. Então, aqui é como se a gente estivesse visualizando 1, 2, 3 porções. Aqui é só uma composição do sistema circulatório. Então, cada porção aqui em roxo que vocês podem ver é o que nós vamos chamar de cápsula de Bowman com os seus glomérulos. Então, aqui vai ser realizado todas as questões de filtração, de reabsorção, até chegar na parte de secreção, no nosso túbulo coletor ou no duto coletor, onde vai ser eliminado essa urina. Então, toda essa estrutura aqui de cima, eu estou visualizando o córtex renal, que é toda essa estrutura que vai circundar os meus rins. Já essa porção de baixo, eu estou falando da medula renal, da estrutura, toda a estruturação dos néfrons. Então, para a gente começar, a gente vai começar nessa estrutura aqui, pela cápsula de Bowman, pelos glomérulos, onde vai fazer a filtração de todos os componentes que são importantes nesse glomérulo. Aqui a gente vai ter em verdinho, nós vamos ter o túbulo contorcido proximal, ele vai descer aqui na minha alça de Henle, lembrando que aqui nesse túbulo contorcido proximal eu tenho uma reabsorção da maior parte do filtrado. Detalhe, gente, da mesma forma que a gente falou que no sistema circulatório a gente tinha uma composição do sistema linfático, esse meu sistema renal, ele também tem uma composição muito importante do sistema circulatório. Então, tudo aquilo que foi reabsorvido, que já pode ser voltado para a corrente sanguínea, volta para a corrente sanguínea. O que ainda precisa de passar por tratamento, ele vai descer aqui, olha, nessa alça descendente, tá certo? Nessa alça de Henle. Lembrando, gente, que tudo que desce, toda essa porção que desce, vai ser filtrado, como por exemplo, a água, H2O, gerando a reabsorção em direção à corrente sanguínea. O que vai subir vai ser filtrado a questão do sal. A gente passa por essa porção aqui que nós vamos ter o túbulo
contorcido distal, que vai fazer a reabsorção do sódio da água e vai conduzir para a veia renal, voltando o que é necessário para a corrente sanguínea. Já essa porção final, que é o túbulo coletor, vai se estender da medula até os cálices renais, então ele vai passar pelo cálice menor, cálice maior, até chegar na pelve, em direção aos ureteres e em direção à minha bexiga até chegar na uretra. Falando especificamente dessa cápsula de Bowman, que eu vou ter, é toda essa estrutura aqui que vai estar ligada, né? Dentro eu vou ter o meu glomérulo. Então aqui eu vou ter a minha arteríola aferente, aqui eu vou ter a minha arteríola eferente, onde eu já vou ter um sangue purificado. Todas essas estruturas aqui eu chamo de glomérulos, lembrando que aqui eu tenho um ultrafiltrado, onde vai ser produzida a minha urina primitiva, e essa porção de baixo é o meu tubo renal. Pessoal, hoje eu trouxe para vocês os rins, né? Aqui nós estamos mostrando rins de porco. Eu queria chamar a atenção para vocês, porque eles são bem parecidos com os rins humanos. Primeiramente, eu queria falar com vocês, esses rins, eles têm uma cápsula renal. Essa cápsula renal, acredito que já foi retirada pelo açougueiro, então eu não consigo mostrar para vocês, mas seria como se fosse uma estrutura, uma película que revestisse esses rins como forma de proteção. Os rins, eles têm formato de feijão, até a cor deles se assemelha muito com o dos feijões. Então aqui nós temos, né, uma ponta superior que a gente vai chamar de polo superior, e aqui embaixo nós temos uma ponta inferior que a gente vai chamar de polo inferior. Nós temos bordas. Essa borda aqui a gente chama de margem lateral. E nessa estrutura medial eu vou conseguir visualizar a margem medial, dando a inserção para o hilo. Nesse rins aqui eu consigo verificar melhor o hilo aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Essa estrutura do hilo, né, ela vai ter a entrada e a saída de estruturas, como por exemplo, de pequenos vasos sanguíneos. Aqui não dá para verificar muito bem, mas além disso eu vou ter também essa região que eu vou chamar de pelve renal, onde vai sair a estrutura do ureter. A função é levar a urina produzida nos rins pelo um caninho até chegar na bexiga. A composição do sistema urinário é composto pelos dois rins. Então, em cada rim eu vou ter um ureter, além da bexiga e da uretra. Eu fiz um corte frontal, um pouco torto, né? Mas tudo bem, dá para vocês visualizarem. Toda essa estrutura, toda essa parte de fora aqui, toda uma película que a gente tem aqui fora dos rins, a gente vai chamar de cápsula renal, como nós já falamos, é uma camada de tecido conjuntivo fino. Nesse corte frontal a gente consegue perceber algumas estruturas. Toda essa parte da mesma cor dos rins, que vai cobrir toda essa estrutura mais externa, eu vou chamar de córtex renal. Vocês conseguem visualizar essas pequenas estruturas? Essas pequenas estruturas, ela tem uma cor diferenciada. Parece que ela tem uma cor mais avermelhada. Aqui a gente consegue visualizar, aqui também a gente consegue visualizar todas essas estruturas. A gente vai ter, né, nas periferias desse rins. Então, essas estruturas eu vou chamar de pirâmide. Lembrando que essa parte de dentro dela eu chamo de medula. Que antecede, né, essas pirâmides eu vou chamar de cálice menor. Uma composição
mais estruturada eu vou chamar de cálice maior, e aqui a gente consegue visualizar exatamente a porção da pelve renal. Então aqui, como nós falamos, nós temos, né, a pirâmide, a estrutura do meio a gente chama de medula. Entre cada pirâmide eu vou chamar de coluna renal. A porção de baixo, né, dessa pirâmide que vai fazer a junção com o cálice menor, eu vou chamar de papila renal. Então essa estrutura aqui eu chamo de pirâmide, ela tem uma forma triangular. Essa composição do meio, né, ela é mais avermelhada, eu chamo de medula. Entre as pirâmides eu vou ter a coluna renal, então entre cada pirâmide eu tenho a coluna renal. Abaixo dessa pirâmide, para fazer a ligação com o cálice menor, eu vou ter a papila renal.